Boa tarde a todos. Declaro aberta a presente audiência pública. Declaro aberta a presente audiência pública no âmbito da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, com a finalidade de apresentarmos o parecer preliminar ao projeto de lei número 17022 de 2017, de autoria do Executivo Municipal, em atendimento ao artigo 191, parágrafo 2º do Regimento Interno desta Casa Legislativa. Convido os senhores vereadores, membros da comissão, a tomarem assento. Aqui já se encontram no local o vereador Herádio Manuel Gonçalves, vice-presidente dessa comissão, vereador Jefferson Bacher. Também convido o secretário de Fazenda, Constâncio Maciel, a fazer parte da mesa também. Gostaria de convidar também o secretário de Educação, Maurício Pereira, para que tome assento aqui junto à mesa. Também registro a presença da professora Ivonete Ramos, professora do Departamento de Administração Pública e diretora do Centro de Ciências e Administração Socioeconômicas. Também gostaria de registrar a presença do secretário adjunto de Educação, Dr. Luciano Formigueri, do secretário adjunto, onde é que está aqui? Secretário adjunto Augusto Júnior? É o Juninho Mamão, né? Augusto Júnior, não sei quem é o Juninho Mamão. Juninho Mamão. Também registro a presença dos senhores vereadores Afrânio, vereador Marquito, vereador Celso, Renato, vereador Renato, que chega agora, também gostaria que também é membro dessa comissão, gostaria também que fizesse assento aqui à mesa. Mais algum vereador? Não, né? No princípio, não. Então, gostaria também de convidar o assessor da Comissão de Orçamento, Rafael de Lima, para fazer parte também da mesa. E agora declaro aberto, então, a apresentação. Gostaria de conceder a palavra para fazer a apresentação preliminar o primeiro secretário da Fazenda, Constâncio Maciel, e aí depois, posteriormente, o técnico da Fazenda, senhor Milton. Gostaria de falar alguma coisa? Tudo bem, meu amigo? Eu quero sentar do lado do presidente. Você quer ouvir isso? Gostaria de falar alguma coisa, ou Constâncio? Boa tarde a todos. Boa tarde a todas e a todos. O Milton vem fazer a apresentação, no final a gente faz as considerações finais, ok? Não vi. Então, boa tarde a todos, boa tarde à mesa, na presença do vereador Gabriel e cumprimento as demais autoridades da mesa. Nós estamos apresentando aqui a audiência pública da Câmara Municipal de Florianópolis, referente ao plano plurianual para o exercício, para os próximos 4 anos, ou seja, de 2018 a 2021. A nossa audiência pública, na verdade, ela trata, então, do plano plurianual. Foi marcada para esta data, então, dia 2 de maio, às 14 horas, aqui no plenário da Câmara Municipal, no plenarinho da Câmara Municipal de Florianópolis. Agradeço a presença de todos, né? E vamos lá. Então, o que é o plano plurianual, na verdade? O que ele é? Ele é um instrumento de planejamento público brasileiro. Está estampado no artigo 165 da Constituição Federal. Então, são 3 instrumentos que estão estampados na nossa Constituição, que seria o plano plurianual, logo seguida a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e depois, posteriormente, na execução, a Lei Orçamentária Anual. Então, nós estamos falando, então, agora do planejamento, que é o plano plurianual. Ele é elaborado no primeiro ano do exercício de mandato e terá duração de 4 anos. Portanto, a gestão iniciou em 1º de janeiro, a gestão Jean Marques Loureiro, prefeito Jean Loureiro, iniciou. Então, ele é feito agora nessa gestão e terá a validade para 2018 até 2021. Tá?
De onde é que ele foi extraído, então, o plano plurianual? Na verdade, ele foi extraído do plano de governo discutido durante a campanha. Ou seja, o então candidato Jean, com os demais candidatos que postularam ao cargo de prefeito da capital, exaustivamente, durante a campanha eleitoral, discutiram um planejamento para a cidade. Esse planejamento da cidade, né, a equipe foi vitoriosa, a equipe do Jean Marcos Loureiro foi vitoriosa no sentido do melhor planejamento para a cidade. E ele, então, eleito prefeito, agora aquele plano que foi discutido previamente junto com toda a cidade, com todos os cidadãos de Florianópolis, na verdade, agora ele vai se materializar como um plano governamental, um plano de governo para os próximos 4 anos. Tá, ok? Então, ele também define metas para aplicação em educação, saúde e assistência social. Quando eu falo da assistência social, nós não temos previsão nenhuma legal, nem constitucional, ok? Apenas há um indicativo de a gente aplicar X% da nossa receita resultante de impostos também na área da assistência social. Digamos que seria um reclame da própria sociedade hoje de Florianópolis nesse sentido. Tá? Então, os objetivos do plano plurianual. Definir as metas e as prioridades da administração, bem como os resultados esperados. Organizar em programas as ações que resultem em oferta de bens e ou serviços para atender às demandas da sociedade. Estabelecer a necessária relação entre os programas a serem executados e a orientação estratégica do governo. E integrar ações desenvolvidas entre os entes da federação. Ou seja, nós podemos buscar recursos em parceria com o governo do Estado, com o governo federal, ou com bancos de financiamentos internacionais, ou com bancos de fomentos e de financiamentos internos também, no caso do Brasil. Então, vamos lá. Os programas de governo. Então, nós temos lá o primeiro programa de governo, que seria o processo legislativo. Então, recursos para atender a Câmara Municipal de Florianópolis nos próximos 4 anos. Aqui a gente fala ali embaixo, somente recursos próprios, que é a receita tributária do município. Então, lá nós temos lá na Constituição o artigo 29A, que determina o seguinte, que para manter os serviços da Câmara é 5% da receita tributária do ano anterior. Então, aqui está para 4 exercícios. Nós estamos prevendo para 2018, 19 a 21, 319 milhões mais de 319 milhões de reais para atender o Poder Legislativo. Aqui eu falo só receita própria e receita tributária, o que está determinado pela Constituição, pelo artigo 29A da Constituição, que é 5% das receitas tributárias que são destinadas ao Poder Legislativo através do 12º, que a Prefeitura entrega aqui no Legislativo Municipal. Depois nós temos a função saúde, que nós damos um nome lá, o Código 102, saúde, recursos totais, mais de 1.564 bilhões de reais para os próximos 4 anos. Aí nós temos recursos próprios e recursos vinculados. Quando eu falo recursos próprios, eu falo lá do artigo 198 da Constituição Federal, mais a emenda complementar 141, que determina que, no mínimo, 15% das receitas resultantes de impostos sejam aplicadas em ações e serviços públicos de saúde. Então, a Prefeitura, para os próximos 4 exercícios, está estimando, digamos assim, um gasto de mais de 1.564 bilhões de reais na saúde. Tá ok? Educação, também, recursos totais, recursos próprios. Então, a receita resultante de impostos, que a mesma base que vai servir para a saúde, vai servir para a educação, está estampado no artigo 212 da Constituição, que é, no mínimo, 25% para a manutenção e para o desenvolvimento do ensino. Então, a Prefeitura pretende aplicar, hoje nós vamos aplicar, uma meta do governo, em aplicar 30% das receitas resultantes de impostos na área educacional do município. A Constituição preconiza, no mínimo, 25%. A Prefeitura já está com uma meta de atender 30% na manutenção e no desenvolvimento do ensino. E com os recursos vinculados, que aqui os 2.240 bilhões de reais que estão previstos para atuar
na área da educação do município. Nós temos recursos do Fundeb, temos recursos do FNDE e temos recursos do Banco BID. Então, o Fundeb, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, o FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e o Banco Interamericano de Desenvolvimento. O BID está hoje financiando as creches e algumas escolas da rede municipal de ensino. O FNDE financia uma parte de transporte escolar, merenda escolar, alguns programas de dinheiro direto na escola. E o Fundeb, basicamente, financia também folha e custeio da educação do município de Florianópolis. Na área da segurança pública, recursos totais, recursos próprios e vinculados, nós estamos prevendo para os próximos 4 exercícios, no plano plurianual, gastarmos um pouco mais de 115 milhões de reais. Na área da mobilidade urbana, também recursos totais próprios e vinculados, captação com recursos a nível estadual ou federal, pouco mais de 1.266 bilhões de reais. No saneamento básico, recursos totais, recursos próprios e vinculados. Os vinculados aqui são recursos também da Casan, no saneamento básico da cidade, pouco mais de 940 milhões de reais a serem investidos nos próximos 4 anos no saneamento básico do município de Florianópolis. Na cultura, também recursos totais próprios e vinculados, pouco mais de 39 milhões para serem investidos na função cultura nos próximos 4 anos. Esporte e lazer, recursos totais próprios e vinculados, pouco mais de 33 milhões para serem investidos também na função cultura, Fundação Municipal de Esportes, na capital. Na assistência social, então, recursos totais, recursos próprios e recursos vinculados, principalmente os recursos vinculados do Sistema Único de Assistência Social, chamado SUAS, pouco mais de 384 milhões de reais para serem aplicados na assistência social do município de Florianópolis. No turismo, recursos totais, também próprios e recursos vinculados, pouco mais de 79 milhões de reais, que vão estar constando no PPA, no Plano Plurianual, para o exercício de 2018 a 2021. Na área de desenvolvimento econômico, recursos totais, próprios e vinculados, pouco mais de 623 milhões de reais para serem aplicados também em ações de desenvolvimento econômico no município de Florianópolis. Na qualificação da gestão, aqui envolve também folha de pagamento, recursos totais, próprios e vinculados, pouco mais de 2.798 milhões de reais para serem aplicados na qualificação da gestão. E aqui eu tenho despesas por órgão para o PPA de 2018 a 2021. Então, vamos lá. Câmara Municipal, nós vamos... isso aqui é uma estimativa nossa de receita e de despesa de aplicação também, né? Que já está na Câmara Municipal para ser apreciado pelos senhores vereadores. Pouco mais de 319 milhões de reais, então, para serem aplicados no Poder Legislativo, através do 10º na Câmara Municipal. Na Secretaria Municipal da Casa Civil, pouco mais de 66 milhões de reais. Na Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, pouco mais de 227 milhões de reais. Na Secretaria da Administração, pouco mais de 86 milhões de reais. Procuradoria-Geral do Município, pouco mais de 146 milhões de reais para serem aplicados também na Procuradoria do Município. Na Secretaria de Meio Ambiente, pouco mais de 114 milhões para serem aplicados. Na Secretaria Municipal de Educação, pouco mais de 2.440 milhões de reais. Na Secretaria Municipal de Infraestrutura, antiga Secretaria de Obras, pouco mais de 1.595 milhões de reais. Subprefeitura Norte, pouco mais de 917 milhões de reais. Subprefeitura Sul, pouco mais de 502 milhões de reais. Turismo, Desenvolvimento Econômico, pouco mais de 78 milhões de reais. Na Saúde, ali tem um errinho ali, não é aquilo ali. Ali na Secretaria de Saúde. Desculpa. 780 mil na Secretaria Municipal de Saúde, e o fundo que é o valor maior, tá? Desculpa. Secretaria de Assuntos Metropolitanos, 177 milhões de reais.
Secretaria Municipal de Assistência Social, 162 milhões de reais. No Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis, o nosso IPUF, pouco mais de 123 milhões de reais. O fundo vai estar aqui agora. Lá era só a Secretaria de Saúde, porque as despesas são por meio de fundo, depois eu explico. Então, na Fundação Cultural Franklin Cascais, pouco mais de 26 milhões de reais. Fundação Municipal de Esportes, pouco mais de 33 milhões de reais. Na Floran, Fundação do Meio Ambiente, pouco mais de 100 milhões. Funcine, 1 milhão de reais, pouco mais. No Fundesc, pouco mais de 160 mil reais. Ali no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, pouco mais de 7 milhões e 614 mil reais. No Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, 81 milhões de reais. Agora sim, no Fundo Municipal de Saúde, porque assim o diz a emenda 29A e a emenda 29A e a própria Constituição, no artigo 198, que é por meio de fundo. Então, a saúde se manterá por meio de fundo. Então, Fundo Municipal de Saúde de Florianópolis, pouco mais de 1 bilhão 563 milhões de reais. O Fundo Municipal de Assistência Social, 127 milhões de reais. A Secretaria Municipal de Segurança Pública, 104 milhões de reais. O Instituto de Geração de Oportunidades, IGEOF, pouco mais de 10 milhões de reais. Nos encargos gerais do município, aqui são as nossas dívidas contraídas, pouco mais de 635 milhões de reais. Na CONCAP, nós vamos também gastarmos, para os próximos 4 anos, uma estimativa aqui de mais ou menos 727 milhões de reais. No Fundo Municipal de Saneamento Básico, 176 milhões de reais. Gabinete do Prefeito, 195 milhões de reais. Basicamente, agora voltou para a Câmara. É isso aí. Passa. Subprefeitura Leste, pouco mais de 6 milhões. No Fundo Municipal de Emergência e Defesa Civil, Fundec, pouco mais de 12 milhões. Na Secretaria Municipal da Fazenda, pouco mais de 277 milhões de reais. Na Superintendência de Comunicação, pouco mais de 2 milhões e 839 mil. E Cultura, Esporte e Juventude, pouco mais de 9 milhões de reais. No Fundo Municipal do Idoso, pouco mais de 3 milhões de reais. No Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais, pouco mais de 885 milhões de reais. No Fundo Municipal de Turismo, pouco mais de 3 milhões de reais. Na Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor, Trabalho e Renda, pouco mais de 9 milhões de reais. Subprefeitura Centro, pouco mais de 10 milhões. Chefia de Gabinete, 2 milhões e 400 mil reais. E na reserva de contingência, temos mais ou menos mais 60 milhões de reais. Basicamente, essa é a receita da Prefeitura para o ano, receita e despesas das secretarias para os exercícios 2018 a 2021. Claro que nós vamos ter depois, no caminho, vamos ter a Lei de Diretrizes Orçamentárias e vamos ter a Lei Orçamentária, que é quem executa as ações do governo para cada ano, né? Então, basicamente, vamos seguir agora a estimativa de receita de 2018 a 2021. Nós temos lá, em 2018, a receita estimada para o ano que vem, recursos próprios totais, só recursos próprios da Prefeitura, 1 bilhão e 413 milhões de reais. Recursos vinculados, captação com o governo do Estado, com o governo federal ou com organismos nacionais ou internacionais, pouco mais de 1 bilhão de reais, totalizando recursos totais, uma previsão de 2 bilhões 423 milhões de reais para o ano de 2018. Em 2019, recursos próprios, Prefeitura, 1 bilhão 498 milhões de reais. Recursos vinculados, pouco mais de 1 bilhão e 53 milhões de reais, totalizando em 2019, pouco mais de 2 bilhões 552 milhões de reais. Para 2020, recursos próprios da municipalidade, 1 bilhão 601 milhões de reais. Recursos vinculados, mais de 1 bilhão de reais, totalizando ali 2 bilhões 604 milhões de reais para o ano de 2020. Em 2021,
está sendo prevista uma arrecadação própria, pouco mais de 1.785 bilhões de reais, recursos vinculados 1.038 bilhões de reais, totalizando para 2021 pouco mais de 2.824 bilhões de reais. Totais de recursos para o PPA em totalizando 2018 a 2021. Com recursos próprios, nós vamos, uma estimativa de arrecadação, pouco mais de 6.298 bilhões de reais. Recursos vinculados, pouco mais de 4.105 bilhões de reais. Totalizando, para os próximos 4 anos, pouco mais de 10 bilhões de reais que a Prefeitura deve arrecadar, ou pretende arrecadar, para investir no município de Florianópolis. Nós vamos dar ênfase também agora aqui para a receita resultante de impostos na área da educação, saúde e da assistência social. A base de cálculo é a receita resultante de impostos, tá ok? Então, se nós temos uma base de impostos para os 4 anos, que é a receita resultante de impostos, no total de 5.567 milhões de reais, a meta para a educação, como eu já havia dito, 30%, nós vamos aplicar com recursos próprios na educação, é uma meta do governo Jean Loureiro, 1.670 bilhões de reais só na área da educação do município. Aqui não está sendo considerado o dinheiro do BID, não está sendo considerado o dinheiro do Fundeb e nem o dinheiro do FNDE. Só recursos próprios, receita derivada de impostos do município. Da saúde, a base é a mesma da educação, que é a receita resultante de impostos. A base, então, é 5.567 milhões de reais. A meta para a saúde no governo Jean Loureiro está sendo estipulada em 19%. Isso vai dar 1.057 milhões de reais, sem considerarmos o dinheiro do SUS, nem do SUS federal, nem do SUS estadual. Somente receita resultante de impostos do município de Florianópolis. Na área da assistência social, embora não haja legislação específica, a Prefeitura também está sinalizando aqui uma aplicação de 10%, uma meta de 10% para a área da assistência social. Então, a base é a mesma, a receita resultante de impostos fica na ordem de 5.567 milhões de reais. Se eu pegar 10% para investirmos como meta na área da assistência social, sem considerarmos aqui os recursos do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social Nacional, nós vamos aplicar 556 milhões de reais, pouco mais de 556 milhões de reais, na área da assistência social no município de Florianópolis, nos anos de 2018 a 2021. Obrigado. Essa apresentação a gente fica à disposição, e mais o secretário da Fazenda e o secretário da Educação estão aqui presentes também para nos auxiliar agora nas perguntas, se porventura houver. Obrigado. Muito obrigado, Milton. Obrigado aí pelos esclarecimentos. Lembrando que essa audiência ela vai até as 15h30, que hoje é horário de sessão. Aí agora a gente vai fazer uma apresentação breve do relatório do parecer preliminar, que a gente apresentou na comissão no âmbito dessa comissão. A gente apresentou esse parecer preliminar para todos os vereadores, contando alguns pontos que a gente vai apresentar agora. Então, eu convido o assessor da comissão, Rafael de Lima, para que faça essa apresentação, para que a gente possa, e assim, contribuir para o debate. Alô? Boa tarde a todos. Como foi apresentado aqui pela equipe da Secretaria da Fazenda, então, o Plano Plurianual é um instrumento que tem autoria do Poder Executivo, sempre no início de cada mandato, e foi encaminhado a essa Câmara Municipal, e o âmbito da comissão, a comissão especial da Casa que estuda essa matéria antes de ir a plenário, é a comissão de orçamento no qual eu faço assessoria técnica. O presidente da comissão, vereador Gabriel Meurer, avocou para si a relatoria do projeto, e nós, então, fizemos um parecer preliminar apresentado na semana passada no âmbito da comissão, onde foi deliberado com os demais membros da comissão, e saiu o resultado publicado no Diário Oficial do Município na sexta-feira passada.
Eu peço, tu podes tocar para mim a apresentação? Está na área de trabalho. Isso. Aqui embaixo. Aqui, ó. Aqui, ó. Isso. Não. Aqui, ó. Isso. Pode passar, por gentileza. Pode passar. Então, como foi dito pela equipe, né, o plano plurianual basicamente transformou o plano de governo apresentado na eleição do ano passado e que saiu vitorioso, em um plano de governo onde vai ser aprovado pelos legítimos representantes do povo de Florianópolis, que são os vereadores. E, nesse sentido, cabe aqui também aos vereadores fazerem mudanças se forem necessárias, né? Dentro desse parecer preliminar, é um projeto de lei bastante complexo, porque coloca aqui os objetivos que se tem para a cidade nos próximos 4 anos. A gente pôde verificar algumas falhas no entendimento da relatoria, né? Nesse sentido, principalmente quanto à estimativa orçamentária a ser executada nos próximos 4 anos, né? Por exemplo, nós verificamos uma estimativa de 31% de receitas, um aumento, né, de 31% de receitas advindas de taxas de 16 para 17, que é uma linha para os próximos 4 anos, né? Então, a gente acredita que é um número bastante ambicioso para aumento de receita advindas de taxas. Então, nós tivemos a oportunidade, já na semana passada, o secretário da Fazenda solicitou, e a equipe da Secretaria da Fazenda teve reunido com o vereador Gabriel e comigo no gabinete, onde a gente pôde tirar uma série de dúvidas e solicitar uma série de informações preliminares. A partir de amanhã começa a ser feito o relatório final, né? Mas apresentamos essas informações que, ao nosso ver, é muito ambiciosa e pode comprometer o planejamento do orçado para o efetivamente exercido em âmbito fiscal, né? Outra questão foram os rendimentos patrimoniais, as receitas patrimoniais do município, que basicamente essas receitas são advindas de depósito bancário. É o dinheiro da prefeitura que está depositado no banco, é que esse dinheiro tem o rendimento, e a estimativa apontada é que nós tenhamos um aumento de receita de 2016 para 2017 de 13,8%. É a tendência também para os próximos 4 anos. Acontece que nós temos uma tendência de queda dos juros, a Selic vem caindo, é a tendência para os próximos anos, e, consequentemente, esses rendimentos tendem a diminuir. Então, é outra coisa que pode comprometer o planejamento financeiro, né, fazendo com que o orçado não seja executado. Pode passar. Então, foi basicamente as observações que nós vimos no âmbito de aumento de receitas, né? A gente verificou também que a tendência apontada pela equipe da Fazenda é de um aumento linear de 8% anual nas receitas do município, e foi apontado também uma inflação de 6%. A gente acredita que essa inflação seja menor, né? O Boletim Focus do Banco Central já está apontando para os próximos anos atingir o centro da meta de 4% a 4,5%. Então, isso vai ser bastante bom, mas também nós acreditamos em 8% de aumento de receita orçamentária, principalmente nesses primeiros anos do mandato, pode ser que não seja atingido. É também bastante ambicioso, né? Em termos da minuta do projeto de lei, os vereadores, no âmbito da comissão, tiveram uma discussão na reunião passada, né, onde nós temos 3 artigos que autorizam o chefe do Executivo a compatibilizar e fazer modificações no plano plurianual para adequá-los à Lei de Diretrizes Orçamentárias e à LOA, né? Os vereadores acreditam, no caso, que
essas modificações devam ser previamente autorizadas pelo Legislativo. Então, um apontamento feito também em termos de minuta do projeto, né? E também um instrumento novo no âmbito da Lei Orgânica do Município, né, já colocado no orçamento do ano passado, né, mas os vereadores da comissão também acham extremamente importante que esteja no PPA, que é o orçamento de emendas impositivas no âmbito do Legislativo, né. Foi aprovado R$ 600 mil por vereador, né, atualizado de acordo com a movimentação crescente ou decrescente da receita do município, né. Então, a gente viu que até tem uma previsão de 60 milhões, mas ele não está especificado que é para esse tipo de aplicação. Então, outra observação importante que os vereadores observaram, que esteja já no PPA, claro que também vão apontá-lo na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na LOA, mas também que já esteja previsto, em termos orçamentários, esses recursos das emendas impositivas do Legislativo. Então, basicamente, de forma muito rápida, nós tivemos uma semana para fazer uma passagem geral, agora nós teremos mais tempo para nos debruçar para fazer o relatório, mas são as observações que os vereadores e o relator tiveram para apresentar até agora. Muito obrigado, Rafael. Antes de começar qualquer tipo de procedimento, gostaria de registrar aqui a presença dos vereadores Lino Pérez, Miltinho Barcelos, Fábio Braga e Maicon Costa, e também do secretário adjunto da SMDU, João Cobalcini. Então, gostaria também de registrar a presença desses ilustres colegas. Agora, deixo aberto aqui a palavra para os vereadores que quiserem fazer algum tipo de questionamento. Só vamos atentar ao prazo de... Vamos dar 5 minutos para a gente poder fazer esse tipo de argumentação, visto o adiantar da hora já, e para a gente possa fazer essa interlocução, tirar qualquer tipo de dúvida, fazer qualquer tipo de questionamento. Então, o vereador que tiver interesse em fazer esse questionamento, a palavra fica em aberta. Quem teria interesse? Boa tarde aqui, cumprimentando o secretário da Fazenda, enfim, todos os membros aqui, nosso secretário de Educação, os técnicos, nosso também presidente Gabriel Meuri. Umas perguntas eu faria aqui para você, com relação à comissão de orçamento. Eu não entendi bem que modificações são essas que têm que passar pelo Executivo. Você não disse quais seriam estas modificações, não ficou muito claro aí. Nas disposições gerais da minuta, né, se coloca em 3 artigos que já deixa autorizado no âmbito da LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e na Lei do Orçamento Anual, na LOA, caso se verifique ao Executivo, se ele verificar ao fazer isso na LDO e na LOA, caso elas não estejam convergindo junto com o PPA, já autoriza, ao ele fazer a LOA e a LDO, fazer a modificação no PPA, porque elas têm que estar conversando entre si. Então, se chegar aqui uma LDO no Legislativo e seja aprovada e ela não esteja de acordo com o PPA, automaticamente ela já modifica o PPA. É o 11º, 12º, 13º. 11, 12 e 13 artigos. Mais alguma consideração, Lino? Acho que é o Lino. Tá. Então, o vereador Afrânio, então, ali usar o púlpito. 5 minutos, por favor. Bem, boa tarde a todos. Inicialmente, eu queria dizer que eu não tive ainda tempo para olhar e estudar mais adequadamente a proposta do
do Executivo com relação ao plano plurianual, mas mesmo não sendo membro da Comissão de Orçamento, me interessa bastante e eu gradativamente estou me aproximando desse debate. Eu vejo que há um certo entusiasmo por parte do Executivo com relação à expectativa de receita. E, inclusive, vejo também na própria destinação dos recursos designados para a Câmara de Vereadores, por força da Constituição. Os dados de 2016, que precisam ser reajustados por 17, para depois entender 18, 19, 20, 21, portanto tem 17, está no meio, e não está realizado ainda, a Câmara, o realizado foi em torno de 58 milhões. Se projetarmos a inflação, que geralmente acompanha o orçamento, o aumento real previsto, ele passa de 20%. Então, queria entender esse cálculo, como é que foi feito, da previsão, porque isso certamente contagiou todos os demais órgãos e funções do orçamento. Se alcança a Câmara, vai alcançar todos os demais. Segundo ponto, com a definição, que eu continuo questionando, da Lei de Responsabilidade Fiscal, vai haver um certo tensionamento, na medida em que a receita vai aumentando, as despesas com folha de pagamento, despesa de pessoal, melhor dizendo, comparativamente à receita corrente líquida, relativamente vai diminuindo, porque a receita cresce. A minha pergunta é: para onde vai ser liberado esse crescimento de pessoal, vez que há escassez? Se é para saúde, aqui semana passada nós tivemos conversando com o secretário de Saúde, que tem demandas para aumentar a equipe de saúde da família, não é isso, vereador Renato? Se é para a educação, que também nós temos conhecimento, o secretário Maurício venha muito falando isso conosco, da necessidade de dispensar, ou seja, no planejamento do governo, para onde vai essa pequena folguinha que talvez vá, ao longo do tempo, sendo sobrante? Qual é a destinação desses recursos, da chamada da comparação entre o vínculo da receita corrente líquida com a despesa de pessoal? Também, se no lançamento da taxa de coleta de resíduos sólidos, esse é um tema que nós estamos bastante também preocupados, sobre que critério foi feita a projeção do aumento. Se com aqueles 23 mil imóveis comerciais lançados a um valor distinto, ou se já corrigidos. Se a Procuradoria do Município, secretário Constâncio, já se manifestou no sentido de orientar o governo sobre qual é o critério do lançamento da coleta de resíduos sólidos. Seria uma terceira preocupação. A quarta, o fato de que deve a LDO e a LOA se adequar ao PPA, e não o inverso. O PPA se adequar à LOA. Por isso, não cabe os artigos 11, 12 e 13 transferindo recursos para fazer adequação de PPA. A LOA, se tiver que fazer alguma autorização ao Executivo, é do específico para o geral, e não do geral para o específico. Se errou no planejamento, ainda tem como a Câmara
corrigir e alterar, e etc. Ou seja, não, a vida é dinâmica, a cidade é dinâmica, não há como não estar o Poder Legislativo dialogando com o Poder Executivo. Não há nada que impeça. Mas, sobretudo, é do específico para o geral que se faz as autorizações, e não o inverso. E não o inverso. Por isso, corretamente, o relatório preliminar do presidente da comissão, ele faz esse apontamento no sentido de deixar a Câmara aberta ao diálogo, mas, ao mesmo tempo, apontando para as demais peças orçamentárias que advirão. E um quinto aspecto mais geral, que eu sei que nós temos aqui 2 secretários e extremamente responsáveis, mas assim carecia uma opinião geral, talvez do próprio prefeito, sobre para onde ele quer levar a cidade. Como é que isso no PPA, ou seja, qual é o conceito de cidade, qual é a visão geral, para onde é que nós vamos, daqui a 4 anos, se nós pudéssemos hoje ter a capa de um jornal aqui, que cidade é essa que está na nossa frente depois de 4 anos? Qual é o conceito, o planejamento, efetivamente, que planejamento é esse que estão fazendo da nossa cidade, no sentido do conceito, né, de desenvolvimento urbano, de políticas sociais, o que nós queremos com esse PPA? Então, eu deixo esses, para aquecer o debate, viu, presidente Gabriel Melrer? Eu trago essas 5 questões para a gente dialogar um pouco. Muito obrigado. Agradeço, vereador Afrânio. Secretário, o secretário, então, para fazer esses questionamentos, responder esse questionamento, por favor. Eu só não me lembro da primeira, mas... Vamos lá pela terceira. Qual é o nosso cálculo de que a folha se estabilize com a receita? Na minha experiência, daqui a 10 anos. Nós estamos no limite do limite. Passado qualquer folga desse limite, nós voltamos à aplicação do PCCS, e quando nós voltarmos à aplicação do PCCS, que é do pessoal que está, e não aqueles que podem entrar ou não, nós, sem dúvida, vamos levar 10 anos. Né? Então, essa é a minha visão geral sobre a folha e receita corrente líquida. Daí porque eu não tenho como falar em sobra de receita, de receita para aumentar o quadro de pessoal. Né? Esse é um problema de Florianópolis. Né? Não é da prefeitura, não é da Câmara, é um problema da cidade. Nós, infelizmente, não temos uma perspectiva e uma expectativa de algum incremento de pessoal. O crescimento da receita, eu não fiz essa, mas eu gostaria que o Milton fizesse. Do resíduo sólido, foi feita pelo valor atual, né? Sem discutir a aplicação da nova legislação, da nova cobrança. Eu acho que existe um projeto de lei para ser remetido à Câmara, já está na Câmara para ser discutido, propostas para serem remetidas, que nós não fizemos a impactação disso. Como é que nós vamos aumentar a receita? Como é que nós vamos alterar taxas? E é isso que nós estamos vendo.
Nós temos uma expectativa esse ano de aumentar muito taxa, um crescimento muito significativo de taxa, por uma questão de sobrevivência, inclusive. Não é aumentar por aumentar, é porque nós precisamos desse mecanismo para aumentar, né? Tem 7, 8 mil licenças que não se toca para frente, processos encalhados em tudo quanto é secretaria, que a gente está fazendo um mutirão de trabalho, né? E quando a gente não faz isso, a pessoa continua trabalhando sem pagar taxa. Então, se a nossa vigilância sanitária não for todo ano, nós não conseguimos cobrar o alvará todo ano. Se ela levar 2 anos para ir fazer uma visita, porque a taxa é a prestação de serviço. Se a prefeitura não vai, se a prefeitura não presta esse serviço, ela não tem como cobrar taxa. Então, são todos os mecanismos que nós chegamos naquele incremento de taxa, sem aumento, agilizando a prefeitura. Né? Aí nós chegamos naquele valor. Os artigos que autorizam, autoriza a alterar o PPA, assim, nós temos a LUA e a LDO, que são autorizações legislativas mais esmiuçadas, com mais projetos, com mais atividades, que a gente vai ter. Quando a gente mudar alguma coisa daquela, automaticamente, se a Câmara aprovar com uma mudança na LDO e na LUA, ela tem que ser aplicada no PPA, porque o PPA são números genéricos. Se eu chego à conclusão que em 2018 eu vou arrecadar 2 milhões, se eu discutir isso na LDO ou que eu vou chegar a 2 milhões e a minha despesa vai ser 1.900.000, não adianta a gente manter o PPA em 5 ou em 1, né? Porque o PPA é uma estimativa, uma perspectiva de receita e despesa, é uma visão geral de administração, é o quanto nós podemos chegar lá. E se vocês perguntarem se nós vamos conseguir todos aqueles financiamentos, receitas de outros organismos, federal ou estadual, realmente é difícil. E, especialmente na nossa situação, porque nós não temos nem a certidão negativa. Hoje nós estamos fora do limite legal, né? Vamos fechar um quadrimestre agora, acho que com 53,80, eu espero que eu chegue pelo menos no 53, né? Mas é um quadrimestre bom para o limite prudencial. No segundo quadrimestre, que é o quadrimestre que a gente chama quadrimestre real, nós já estamos passando do 54, vamos para o 56, porque continua a despesa de pessoal e termina a receita, a entrada de receita. No último quadrimestre, então, nós já estamos de volta no 56, 55, lá para cima. Essa vai ser a nossa rotina, a nossa vida na Prefeitura de Florianópolis. Esse ano, eu já falei aos vereadores, na apresentação do PPA, é um ano muito ruim. Para o ano que vem ser um ano ruim. Então, vocês imaginam eu como secretário de Finanças, como é que eu consigo me concentrar nisso? Qual é a visão? Eu não tenho a visão do Jean, né? Mas a minha visão como secretário é tentar, pelo menos, sobreviver. Tá? Eu acho que a Prefeitura de Florianópolis tem uma característica própria. É a melhor cidade para se viver. Okay? É uma cidade desejada por todos os empresários. A gente vai... todo mundo quer morar em Florianópolis. Tanto é que a reforma administrativa do Estado não deu certo, porque todo mundo quer morar em Florianópolis. Todo mundo quer fazer concurso em Chapecó, em qualquer lugar, mas
a meta dele é passar para morar em Florianópolis. Então, é uma cidade que não é à toa que se chama Ilha da Magia, né? Então, é uma cidade que concentra, é uma cidade que... Eu acho que a nossa solução é TI. É muita tecnologia, é uma cidade que é propícia para isso, que tem baixo impacto ambiental e é hoje acho que é uma pedra de sustentação da cidade. Eu acho que essa é a visão do Jean e do governo do Jean. É nós fazermos uma cidade melhor com poucos recursos hoje disponíveis. O crescimento da receita, aí o Milton tem que avisar, falar, porque é assim, ó, quem começou a fazer, esse ano, quem falava em crescimento em fevereiro, hoje não fala mais. A expectativa de crescimento de fevereiro não é a mesma de hoje. Nós tínhamos uma intenção, uma perspectiva de diminuir o desemprego já em maio. Hoje a notícia dessa semana foi aumento de desemprego, né? Então, é difícil a gente fazer uma previsão nessa situação anormal que está, nessa instabilidade política e econômica que existe no Brasil. As empresas estão segurando para investimento, o pessoal não está fazendo investimento, o pessoal deixou de contratar. Deixar de contratar significa falta de receita, direta e indireta. Não sei se esclareci todas as dúvidas. Vamos falar então só da questão então do incremento lá da receita. Há duas questões importantes que isso aí a gente tem que tocar. A questão da inadimplência de tributos, ou seja, de impostos, que nós estamos atacando firmemente. O secretário Constâncio tinha esquecido, mas eu vou lembrar. A gente está com o TAC, o Tribunal Administrativo Tributário, atacando na inadimplência forte. E a questão que ele falou muito bem, que é a questão das taxas. Tanto a taxa de resíduos sólidos, como algumas taxas cobradas pela municipalidade, que nós vamos investir numa retomada, num crescimento, que essas taxas estão desatualizadas. Como são taxas e são tributos, na verdade, vai influenciar na Câmara Municipal, no 12º da Câmara, que é sobre a receita tributária. E receita tributária envolve taxas. Por isso que a receita da Câmara vai crescer um pouco mais que as demais, digamos assim, por causa das taxas. Então, não sei se ficou clara essa questão. As taxas, nós vamos vai ter um plus nas taxas do município, tanto nos resíduos sólidos, como as demais taxas cobradas pela municipalidade. Então, essa é a questão, porque, e via de regra, foi colocado ali um crescimento real para os próximos 4 anos, porque nós estamos trabalhando não o ano de 2017, nós estamos trabalhando 18, 19, 20 e 21. Então, nós temos um técnico lá, que é o Valcioni, trabalha há 34 anos nessa área de planejamento orçamentário, na parte de receita, que fez todo um cálculo baseado nas premissas de anos anteriores e trabalhando para os próximos 4 exercícios, que é lá em 2018. É uma projeção difícil de se fazer, mas ele fez com base nessas premissas das taxas e de alguns crescimentos de alguns impostos no município. Só para complementar, as previsões são otimistas. Mas são otimistas. Muito obrigado. Esclarecidas as dúvidas do vereador Afrânio. Só porque agora faltam apenas 25 minutos aí para a gente dar encerramento à audiência, essa presente audiência pública. Gostaria do vereador Renato, também membro da comissão, faça os questionamentos de forma breve, se possível, para a gente já poder também dar chance para o vereador Marquito, que também está inscrito, e também gostaria de registrar a presença do vereador Rafael Daut, também membro da comissão, e se der tempo a gente vai ainda passar para o vereador Lino também fazer as considerações também. Boa tarde a todos. Boa tarde, Gabriel, presidente da comissão, e demais membros, vereadores que aqui estão presentes. Secretário, a taxa da vigilância ela é cobrada independente deles aparecerem ou não. A vigilância a gente paga anualmente, e não importa se eles vão ou não vão, não, esse não é a questão.
Eu queria aqui um pouquinho, ser um pouquinho mais... Ô, Milton, por favor, esse negócio de... Vão dar um plus na taxa, que plus é esse? Como é, que cálculo é esse? Há taxas que há muito tempo não é feito o reajuste das taxas de algumas taxas. Há muito tempo a municipalidade não faz um reajuste das suas taxas cobradas. Então, a Fazenda, na equipe do secretário Constâncio, está revendo todas essas questões para fazer uma readequação na cobrança das taxas do município. Tá, mas naqueles 20... Assim como foi feito agora recentemente da taxa de coleta de lixo. Mas naqueles 23 mil munícipes que tem uma taxa menor, nessa não vai ter o reajuste? Aí eu vou passar a palavra para o secretário Constâncio, que ele sabe agora, vai saber mais do que eu, no caso, responder isso aí. Eu queria saber que critério é esse, secretário? Até esqueci de complementar a resposta do vereador Afrânio. Esse assunto levantado foi com base num parecer de um procurador nosso, que faz o entendimento de uma lei, mas é um parecer de um procurador que foi submetido à Procuradoria para ter um entendimento geral. Não tem na parte técnica dos nossos auditores, eles entendem, a maioria entende que não é devida. Poucas pessoas entendem que essa taxa é devida porque houve uma lei que convalidou. Então, essa taxa de resíduos sólidos está sob análise da Procuradoria, ainda não emitiu parecer. Eu, como secretário de Finanças, gostaria que a Procuradoria colocasse que é devida, porque eu arrecado mais, né? Mas nós não podemos, com base no parecer, entrar com o que nós vamos fazer, o que nós decidimos na Fazenda. Se a Procuradoria entender que isso é devido, nós vamos fazer uma notificação para todos os 23 mil usuários dessa taxa, colocando 5 anos para trás, inclusive. Extrajudicial, faz uma notificação extrajudicial. Por que isso? Para que a pessoa vá e se defenda, porque se nós cobrarmos com base num parecer, com certeza eu só vou ter o trabalho de devolver a taxa ou comprometer a Procuradoria nos próximos 10 anos para responder ação de cobrança indevida. Então, é bem claro, existe um parecer que foi referendado pelo secretário da Fazenda à época, mas não tem um parecer consolidado da Procuradoria. Eu não consigo lançar aquilo, eu não consigo lançar um imposto com base num parecer, uma taxa com base num parecer. Então, ela, só depois da Procuradoria decidir, aí como um órgão colegiado, ela decidir, é devida, aí eu posso fazer a notificação para a cobrança desses 23. E aí, com certeza, a nossa taxa vai sair bem mais do que a nossa previsão do PPA. Tá, eu só queria, aproveitando o espaço, e ainda que está sendo televisionado, eu aqui já quero fazer desde já um apelo aos vereadores, porque a gente sabe que se faz um parecer numa comissão e a Câmara, se não interessar por G15, derruba. Então, eu quero fazer aqui um apelo público, que os artigos 11, 12 e 13, conforme o parecer preliminar do vereador Gabrielzinho, que realmente isso permaneça, e que daqui para frente, ao prefeito ter que mexer no dinheiro do orçamento, isso tem que ter uma autorização na Câmara Municipal. Entendo que há um pequeno percentual que é ligado às questões de acidentes climáticos, que não vai ter tempo de ter um ajuste na Câmara, mas a gente sabe que não é todo aquele orçamento que se mexe ao bel prazer, tira o dinheiro de um setor, vai para outro, acaba
não tendo compromisso. Então, entendemos que a Câmara Municipal ela precisa ser consultada na hora que se mexa no orçamento. Senão, o que é que nós estamos fazendo aqui, com reuniões, com aprovações e tudo mais? Se simplesmente você vai dar um cheque em branco, vai dar um pacote para o prefeito mexer a seu bel prazer. Então, eu quero aqui publicamente, como está sendo televisionado, eu quero fazer um apelo para que a Câmara mantenha essa posição. Obrigado, vereador Renato. Gostaria de passar a palavra também ao secretário de Educação, secretário Maurício, para que faça algumas considerações também no âmbito da sua pasta, para a gente possa também contribuir para o debate. Senhor presidente, prezados e nobres vereadores, os nossos membros que nos assistem, eu queria rapidamente apenas fazer uma exposição àquilo que o vereador Afrânio colocou no que tange à educação. Né? Ele fez uma pergunta: para onde é que a gente aponta? Né? Qual é o horizonte daqui a 4 anos? Quero dizer que nós, na educação, estamos trabalhando com um horizonte de qualidade. Eu traduzo. Palavras como avaliação, supervisão e qualidade das estruturas das nossas unidades, juntando tudo isso, a gente chama isso de qualidade. Vou dar alguns dados rápidos que, quem sabe, muitos não conhecem, e eu quero falar ao vereador presidente da Comissão de Educação, que, inclusive, nós vamos oportunamente falar isso na Comissão de Educação. Hoje, das nossas 115 unidades, nós temos mais da metade em estado bastante precário. O vereador Lino, o vereador Marquito, o vereador Jefferson, o vereador Gabrielzinho, e muitos aqui já foram comigo em algumas unidades, eu tenho ido a todas. Amanhã vamos ao Ney Raul, e daqui a pouco os vereadores vão receber um convite para estar conosco. Realmente, a estrutura física das nossas unidades não são dignas de uma capital. E quero dar um outro dado a vocês. Eu, como secretário, eu preciso tomar decisões a partir de dados, e não a partir de suposições, mas a partir de dados reais. E eu fui estudar o IDEB, que é o Índice de Educação Básica, que é aquilo que preconiza o Plano Nacional de Educação, o Plano Estadual de Educação e o Plano Municipal de Educação, que é a avaliação da educação básica. E eu não sei se todos os nobres vereadores sabem, mas nós tivemos uma mudança da nossa avaliação da cidade de Florianópolis, há um tempo atrás, e isso fez com que a gente mascarasse um dado de qualidade. O IDEB, ele é um indicador que ele mede duas coisas. Ele mede o fluxo dos alunos, ou seja, o número de alunos que entra e o número de alunos que sai no mesmo ano. No primeiro ano, por exemplo. Entraram 50 alunos, saiu 50 alunos. Eu tenho um indicador 100. Esse fluxo mudou no nosso município, há uns anos atrás, porque o município aprovou a aprovação automática. Não roda, o aluno não roda no município em Florianópolis. Ele é aprovado automaticamente. E no ano seguinte, ele fica, então, com a aprovação com restrição. Traduzo. Um aluno de primeiro ano que não foi aprovado em matemática, e, olha, pasmem, a média é 5 para passar. Não é nem 6 ou 7, é 5. Se o aluno não tem essa média, ele é aprovado com restrição. Hoje nós temos em Florianópolis mais ou menos 2.400 alunos aprovados com restrição. É mais do que quase 25% do número total de alunos. Um número bastante alto. E o que acontece? É o fluxo. Então, o fluxo de Florianópolis, desde 2011, creio que foi 2005 a mudança, é 100%. É 100% vezes a proficiência em matemática e a proficiência em português, que é feito a partir da Prova Brasil. Então, só um dado para vocês. 36 escolas em Florianópolis nós temos. Dessas 36 escolas, só e somente 6 escolas têm mais de 60% dos alunos com desempenho adequado em matemática e português. É assustador, eu vou repetir porque realmente fica difícil.
36 escolas, dessas 36 escolas, só e somente 6 têm desempenho superior a 60% em proficiência em português e matemática. E um dado mais assustador quando eu falo de qualidade. Eu tenho em Florianópolis 36 escolas. 23 escolas, os alunos têm média insuficiente em matemática. 11 em português. Mas como que o IDEB de Florianópolis, então, é 6,1? Claro, é 6,1 porque eu multiplico a proficiência com o número 99%, que a maioria é aprovado automaticamente. Então, se nós pegarmos a qualidade, e aqui eu vou falar sem medo de errar, porque eu peguei os dados, estudei todos os dados. Se eu pegar a qualidade da educação no município de Florianópolis, ela é a mesma qualidade de 2011. Nada melhorou. O que melhorou? O fluxo. Então, vereador Afrânio, nosso esforço vai ser não para eu ter artifícios para melhorar a qualidade, mas para eu melhorar a qualidade objetivamente. Hoje, se os vereadores quiserem, eu posso passar para todos. Nós temos na secretaria, que nós mandamos fazer, eu vou dar só um dado para vocês. Eu tenho escola por escola, tudo isso que eu estou falando. Então, eu termino, presidente, só dando um dado que é o seguinte. Escola José do Vale Pereira. Para vocês terem ideia, no último IDEB, nós tivemos apenas 2,27% de alunos no 9º ano com desempenho adequado em matemática. Eu repito, 2,27%. Em matemática, no 5º ano, que é o Fundamental 1, 40%. Em português, no 5º ano, 57%. Em português, no 9º ano, 38%. Então, o nosso esforço todo vai ser para melhorar a qualidade no conteúdo, na matéria, na disciplina, e não necessariamente eu criar artifício para fazer com que os indicadores melhorem. Eu fico inteiramente à disposição de todos os vereadores e agradeço. Obrigado. Agradeço ao secretário Maurício. Realmente assustadores esses dados. Acho que, enquanto executivo, mas também enquanto legislativo, a gente tem que ficar atento a essa situação. E agora, para a gente já estar dando encaminhamento meio que final, gostaria de passar para o vereador Marquito, para que possa também usar o tempo, e reiterando novamente, de maneira breve, para que a gente possa ver se ainda consegue dar tempo a mais outras pessoas fazer questionamentos. Obrigado, vereador Gabrielzinho, presidente da comissão. Queria levantar, são duas perguntas muito rápidas, né? Primeiro, tendo em vista o artigo 165 da Constituição Federal, que fala um pouco sobre o PPA e a formulação dele, tem um ponto muito importante que é trazer, especialmente, a construção do PPA de forma regionalizada, né? As diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública para as despesas de capital. Então, a gente observa, super importante, a quantificação e essa dinâmica orçamentária de arrecadação e de investimento, mas também com esses dados, a gente foge um pouco dessa visão do PPA, que ele trata a cidade de forma regionalizada, de forma pontual em algumas questões, o debate que faz um pouco daquela questão inicial que o vereador Afrânio trouxe, né? Que cidade é essa que a gente quer construir a partir, né, desse plano que vai utilizar os recursos arrecadados do município. Então, isso, claro que está muito variável e de acordo com cada forma de administração de ver e de construir isso com a sociedade. Eu acho que fica bem declarada assim, a forma com que foi construído esse PPA e, na nossa visão de construção de sociedade e de cidade, a gente faria, de repente, uma forma mais ampliada com a sociedade, com as regiões da sociedade, com outros segmentos, até para discutir aquilo que é realmente que o povo contribuiu em forma de imposto e retorna em forma de investimento, de infraestrutura, enfim. Então, eu queria só trazer um pouco dessa questão, né? Hoje, como que está a relação do PPA
com o programa de metas do governo, que é a cara do governo a partir da sua administração, né? Com a LDO e com a LOA. Como é que vai ser essa relação? Especialmente dentro do plano de metas, que vai dar a cara dessa gestão, dessa administração nesses 4 anos, né? Segundo, eu queria também trazer uma outra informação que é bem importante, que estive na Fiesc, que foi feito o lançamento do plano de ação do Florianópolis Cidades Sustentáveis, um programa financiado pelo BID. Né? No caso, o BID aprovou uma carta consulta de R$700 mil, mas com uma previsão de investimento de R$3 milhões. E em temas ligados à mobilidade, saneamento, questões ligadas à agricultura, agroecologia, né? E tinha uma outra diretriz que agora me foge aqui, mas eram 4 diretrizes principais. Hoje a gente não vê esses investimentos como o do BID refletidos dentro do PPA, né? E aí eu trago esse questionamento. Investimentos como esse, que são a forma, quando questiona como que a prefeitura vai arrecadar. A única forma que a gente vê na nossa cabeça são as taxas. Mas, na verdade, é uma capacidade de articulação que a própria administração tenha com esses órgãos internacionais, nacionais, de fazer um investimento a partir de algumas diretrizes de projeto de cidade, né? Que projeção de cidade a gente está construindo para os próximos 4, 10, 20, 50 anos, né? Então eu trago essa segunda questionamento. Quando esses investimentos eles vêm? A partir de outras formas de arrecadação, ou de colocar isso no bolo. Como que ele está previsto hoje no PPA, tendo em vista que esse, a princípio, estava lá uma grande representação da sociedade naquele evento, e que claramente são ações que estão dialogando com o próprio o nosso plano de saneamento, o nosso plano de gestão de resíduos sólidos, o PLANMUS, né? E o próprio plano diretor. Então, eles não dialogam nem com esses planos, e hoje eu não vejo ele dialogando com o PPA, sendo que é um valor importante de investimento. Então, eu deixo essas 2 questões importantes, e justamente esse questionamento mais de fundo, assim, né? Um pouco também ideológico, de questão de como construir um PPA, né? Eu acho que deveria ser uma discussão muito mais ampliada com a sociedade e com as representações da sociedade. Não apenas um plano para ser seguido de forma burocrática para garantir, vamos dizer assim, a saúde judicial da atual administração, né? Obrigado. Agradeço, vereador Marquito. Então, para a gente já, como estamos no final, pedir para o vereador Lino Pérez fazer a última pergunta, e a gente já repassa direto para o secretário, para que faça responda as 2 questionamentos. Bem, boa tarde aí, cumprimento a mesa, em nome do nosso vereador Gabriel Meurer. Bom, a rigor, na linha um pouco do nosso vereador aqui, Marquito, né, Marquito? A questão, nós tivemos uma experiência com orçamento participativo, quer dizer, a gente refluiu aos tempos anteriores ao orçamento participativo. Na administração anterior, se fez orçamento no bairro, que é uma imitação da Prefeitura de Canoas, que lá realmente foi participativo, que é orçamento na rua. Então, de fato, nós estamos voltando à discussão tradicional, no caso, vinculado das planos de metas. Então, eu estou deduzindo por aqui, eu criei essas perguntas, com relação aos valores, a proporcionalidade de valores que está sendo colocado em relação a cada área, que eu vejo que há uma disparidade aqui muito grande, né? De novo, aqui, está distorcido, porque toda a parte de cultura, idoso, esporte, elas continuam valores muito baixos. A cultura é 10% em relação à assistência social, por exemplo. Né? Então, qual é o critério, secretário, para não ficar na parte de finanças? Quem é que elaborou isso? Com base em que prioridade esse perfil está colocado dessa forma, em que as áreas sociais funcionam, então é brincadeira, né? Nada, né? Para 4 anos. Estão muito baixos os valores das áreas sociais. Então, qual é o critério para isso? O outro ponto é o desenvolvimento econômico, está 623 milhões. O que é isso, desenvolvimento econômico? O que são os valores? Né? E quando a secretaria também tem um valor razoável. Isso é o ponto que eu queria colocar. Então, portanto, qual é o critério para definir esses montantes? Né? O outro ponto é com relação às subprefeituras, que aqui não está do continente, não aparece aqui, não pude medir, mas a do norte, que acaba de criar 907 milhões, né? A do leste, é pífio,
pouco aqui, não estou vendo aqui identificando, e a do Sul, que já acaba de ser criada, ou seja, a do Sul é 502 milhões, a do Norte 900 milhões, a do Centro 10 milhões. Pô, o Centro tem o maior problema que nós temos urbanos, quer dizer, por que tão pouco? Então, você tem umas proporções em secretarias que acabam de começar, com relação às antigas consolidadas, que é do continente, que tem um terço da população. Eu não sei qual é o valor aqui, eu perguntei para o Milton, ele não sabe dizer agora o que está ausente aqui do valor. Então, qual é o critério dessa disparidade entre as subsecretarias? Tá certo? O Norte e o Sul tem maior, mas o Leste e o Centro tem pífio. Então, eu quero saber qual é o critério, com base em que esses valores foram colocados. A habitação de interesse social, então, também é 1 milhão, né? Pouquíssimo. E o outro critério que eu queria saber, na reforma administrativa, aparece a Secretaria de Assuntos Metropolitanos, que já começa com um valor expressivo, 177 milhões. E a assistência social, que é a antiga, né, que é a nossa grande prioridade, é 10%, 162 milhões. Com base em que a metropolitana, que acaba de ser criada da reforma administrativa, tem esse valor grande? Com base em que e qual é o valor? Não, aqui está. Não, eu peguei assuntos metropolitanos ali. Continente e metropolitanos? Que dá 177 milhões, é isso? Ah, tá. Mas o Norte dá 117 milhões. A metropolitana. Mas e como é que explica a do Norte 917 milhões? E a do Sul 502 milhões? Não, aqui está. É 917 mil a subsecretaria do coisa? É isso? E 177 o quê? A metropolitana? É milhões, é isso? Porque, pô, eu vou checar ele de novo ali para ver. Bom, enfim, então, com base em que esses valores que estão colocados, né? Bom, a parte metropolitana, então, praticamente tem a ver com planos, enfim. Eu ia me estender mais aqui em outras, fazer dados comparativos em relação aos outros valores, mas vou parar por aqui, mas coloco, porque isso aqui por baixo eu sou obrigado a forçar para ver quais são os planos de metas. A prioridade é para onde é que vai a cidade. De novo, a pergunta lá do Afrânio e um pouco do Marquito. Então, isso eu queria que me esclarecesse essas relações. Né? Depois eu vou estudar com mais a fundo isso. Somente pode... Eu acho que eu falei que o projeto está alçado em 3 milhões, mas são 3 bilhões, tá? Esse para cidades sustentáveis. Tranquilo. Só para então... Trilhões. O secretário Constâncio, então, já para fazer responder esses questionamentos e já ir também para as conclusões finais, se possível, 5 minutos para a gente já encerrando. Eu gostaria, Milton, que tu respondesse a parte técnica. Quais os critérios? Qual é a definição de subprefeituras? A subprefeitura do centro, a gente não tem expectativa de montar ela agora, nesse ano. Então, ela vai ter que haver estrutura para que ela comece a funcionar. Então, nós não podemos fazer um orçamento prevendo uma coisa que não vai acontecer no próximo ano ou nos próximos 2 anos. Então, o orçamento realmente é menor. Algumas subprefeituras têm maior estrutura, têm maior... na minha opinião e na opinião dos técnicos, a subprefeitura do Norte é a que mais tem participação, né, na arrecadação do município. Ela tem que ter essa contraprestação de serviço também, né? Nós não podemos equilibrar a subprefeitura do Sul com a subprefeitura do Norte, porque inclusive, o retorno ao cidadão tem que ser de forma equilibrada, equitativa, pelo menos. Então, os critérios são uma soma de experiências, uma soma de
de dados, eu acho que o vereador Marquito tem razão de a gente tentar, na parte de metas de meio ambiente, de saneamento, eu acho que a gente poderia especificar mais, né? Mas quando a gente não quem define realmente a nossa vida administrativa são as leis orçamentárias, que isso define exatamente o que nós vamos fazer no ano seguinte. Então, esse ano quem definiu foi a Câmara do ano passado. A discussão da lei orçamentária desse ano vai definir a nossa vida em 2018. Esses são mais detalhes, mais detalhistas, e isso a gente não pode errar muito, né? Então, essa é a recomendação que eu faço para a nossa assessoria técnica, de que tudo que vá para o orçamento seja factível. Nós não vamos criar, a determinação é que nós não vamos criar orçamento de brincadeira. Nós vamos fazer um orçamento dentro da nossa realidade, independente do que aconteça, né? Então, essa é a recomendação que eu tenho passado para o meu pessoal técnico, né? O PPA nós podemos ser mais maleáveis, né? Porque a intenção né? Nós temos a intenção de, nesses 4 anos, arrecadar, fazer. Só que quem vai regrar isso especificamente são as leis orçamentárias, que são aprovadas todos os anos. Então, esse ano nós vamos aprovar o que eu vou gastar, o que eu vou arrecadar do ano que vem. Então, são mais detalhes, são mais específicos. E aí, acho que nós podemos, eu não sei se a gente consegue fazer agora no PPA, uma adaptação a saneamento, a planos de investimento de TI. É difícil a gente mensurar isso, mas se for ver na coluna lá, da arrecadação, nós temos em torno de 6, 7 milhões de reais de investimento, desses projetos que são a parte da arrecadação da prefeitura, né? E isso provavelmente está sendo previsto, não está especificado quais os projetos, mas está previstas as receitas desses projetos. A Secretaria do Continente, ok. O orçamento participativo, só lembrando, nós estamos na Câmara de Vereadores discutindo o PPA. Aqui está a sociedade, a maior representação da sociedade é a Câmara, que está sendo... Aqui que tem que ser discutido. Eu acho que é a forma mais próxima da população interferir e fazer sugestão à Câmara de Vereadores, para que a gente se adapte à necessidade. O orçamento participativo é mais para o orçamento anual, né? Independente de hoje ser uma audiência pública, que cada um pode fazer a sua sugestão e a sua interferência. Eu não sei como é que a Câmara vai disciplinar a interferência do cidadão, mas ela pode criar um mecanismo de sugestão, de aprimoramento da própria audiência pública do PPA e da própria audiência pública de todos os outros discussões orçamentárias de gasto da prefeitura. Eu acho que isso depende muito da Câmara, que essa é a discussão da sociedade. Os vereadores são, eu acho que, os legítimos representantes de cada um. E por isso que está tendo uma audiência pública para ser discutido, para que isso... Não, o prefeito já fez a sua... A prefeito já fez a sua proposta. Não, o prefeito fez a sua proposta. Isso não quer dizer que ela não possa ser adaptada, nós não temos nenhum problema de adaptação, de correção, de mudança de rumo, né? Essa é a proposta do governo de forma geral. E essa foi o que foi dito em campanha.
Eu não entendi. O vereador Lino, nós estamos com tantas dificuldades na educação, que é o básico, na saúde e na assistência social, que eu acho que essas três têm que ser metas de qualquer prefeito de Florianópolis, né? Então, assim, eu hoje não tenho, eu estou discutindo o orçamento para assistência social, hoje eu estou discutindo o orçamento para a Secretaria da Educação, que não consegue, em mais de 50% dos seus unidades educacionais, não consegue ter o mínimo de teto. Ele tem dificuldade em tudo. Então, eu acho que nós estamos num período de contenção e guerra. Nós temos que arrumar saúde, nós temos que arrumar educação, nós temos que arrumar assistência social e, óbvio que ninguém deixou de contemplar, mas não pode ser na proporção, né, que precisa. Hoje nós temos que nos dedicar em coisas fundamentais e essenciais à população. Esse é o nosso entendimento. Muito obrigado, secretário. Só para o Milton, então, para dar o encaminhamento final aí da parte técnica. O vereador Lino, e vai servir para todos. O vereador Lino perguntou o seguinte: como é que é feito, então, como é que foi feito o PPA, ou vai ser feito a LDO, ou vai ser feito a LOA? Que critério a gente faz para ratear o valor total do orçamento para as secretarias? Como é que é feito isso? Então, isso é muito importante. Como é que é feito? Na verdade, o que se pega? Primeiro, nós temos a Constituição Federal. O que ela determina? 5% das receitas tributárias é o do 10º da Câmara. Então, eu tenho que pegar... Se eu tenho 100 reais, 5 reais vai para a Câmara Municipal. O governo está apontando que 30% das receitas próprias vão para a educação. 19%, vamos fazer conta redonda, 20% vai para a educação. E 10%, para a saúde. E 10% vai para a assistência social. Então, primeiramente, eu vejo as questões legais, constitucionais, e o que me sobra? Vamos pegar aqui, ó. Em 2018, eu estou falando só de receita própria, receita que o município tem o poder de arrecadar. Me sobra 35%. Eu tenho ainda o pessoal das demais áreas. Eu tenho a área na Floran, eu tenho a fiscalização na Floran, eu tenho a Fazenda, eu tenho a administração, eu tenho o IPUF, eu tenho a CONCAP, Companhia de Melhoramento da Capital, eu tenho uma série de órgãos para cobrir só a folha. Então, o que se faz? Feita a questão legal e constitucional, eu passo para a questão de folha. Depois, lá nos encargos gerais do município, aquela secretaria fictícia que nós temos lá, eu tenho o serviço da dívida. Lá dentro eu tenho o Fomplata, nós estamos ainda pagando a Beira-Mar Continental. Vocês não esquecem que quem anda de carro na Beira-Mar Continental, por debaixo da ponte Ercílio Luz, aquela obra é pago ainda em 2 parcelas para o Banco Fomplata, lá na Bolívia. Então, nós estamos pagando o Fomplata no dia 30 de junho e no dia 30 de dezembro. São 2 parcelas, é anual, mas são 2 parcelas semestrais que se paga. E estamos pagando também o serviço da dívida com a Previdência Municipal. Então, os encargos gerais são dívidas já contraídas pelo município e mais o BID. Os empréstimos para as construções das creches, das escolas do município, nós estamos pagando. Então, na verdade, é o seguinte: depois de feito esses critérios, a gente verifica o seguinte: tirou folha, tirou os encargos, tirou as despesas constitucionais, saúde, educação, Câmara, tiramos da assistência social. O que sobra? Sobra para manutenção das secretarias. Aluguéis, água, telefone, papel, merenda, despesas de transporte, e assim, as mais variadas possíveis do corriqueiro da administração. Justamente. Então, vocês verifiquem ali, em 2018, só receita própria, 1 bilhão e 400. Está discriminado nisso aí. O governo, assim que chegou na prefeitura, disse o seguinte: a folha está em quanto, secretário Constâncio? 1 bilhão de reais ano. Por aí vocês vão ver. Então,
Aqui, ó, o recurso vinculado é uma estimativa, é uma previsão de arrecadação, se confirmar, se nós conseguimos buscar. O que é que nós temos de vinculado que é certeza? Recurso do SUS, recurso do Fundeb e recurso do SUAS. O resto são previsões de buscar nos organismos nacionais, internacionais, ou no governo do Estado, ou no governo federal, de buscar recursos, captação de recursos. O resto é recurso próprio. E praticamente, está aqui o secretário da Fazenda, 1 bilhão é folha, e sobra o resto. Então, os critérios foram esses. O setor de planejamento, lá na Fazenda, o critério, primeiro as despesas constitucionais, legais, depois veio a questão folha, de pagamento, folha em encargos. Né? Nós temos o Vale Transporte, não esquecemos disso também, né? Está lá na administração. Basicamente é essa, e a prefeitura se consome a sua receita. O que é que nós precisamos? É incrementar a receita, é incrementar a arrecadação. Claro, uma série de ações feitas na Fazenda para diminuir custeio, aluguéis, foi reduzido muito os aluguéis da prefeitura, consumo de gasolina, combustível com carros, os carros foram todos, voltaram às suas origens. Então, mas ainda falta muito ainda, mas é incremento de receita. A prefeitura só vai sobreviver daqui para frente com incremento de receita. Muito obrigado, agradeço. Um abraço também, obrigado. Agradeço, Milton, aí pelas explicações técnicas. Gostaria de pedir desculpa para o vereador Celso Sandrini, que estava inscrito também para fazer questionamentos. Também gostaria de pedir desculpa se tinha alguém que gostaria de fazer qualquer tipo de questionamento, mas devido ao adiantar da hora, infelizmente a gente não vai conseguir dar prosseguimento. Agradeço a presença de todos e dou por encerrada a presente audiência pública do PPA. Muito obrigado.